Olá pessoal, sejam sempre bem-vindos. O nosso tema de hoje é ansiedade. É essa vilã que tem acometido aí a geração do século XXI. As pessoas sempre me perguntam se ansiedade é o mesmo que estresse. Não são. São parecidos e se confundem até. Mas na verdade o estresse é um mecanismo de defesa do organismo com o agente agressor. Já a ansiedade não, a ansiedade é o resultado de um conflito, geralmente entre posições opostas a um desejo e uma censura. Então o estresse, você pode localizar a origem do estresse, o qual esse agente agressor, ele pode ser desde uma infecção até uma dificuldade de lidar com seu chefe, por exemplo. Mas a ansiedade não, ela tem origem principalmente no inconsciente. É o resultado de um conflito e o desejo e censura. A ansiedade, de um modo geral, não é conhecida pela maioria das pessoas, a não ser por aquelas que possuem capacidade de interpretações, que têm uma capacidade de fazer uma leitura mais profunda aí do seu inconsciente. Hoje em dia, uma das ansiedades mais intensas que tem são aquelas localizadas nas chamadas síndromes, como a síndrome do pânico, por exemplo, que é como se fosse um raio no céu azul. O sujeito está aparentemente tranquilo, não tem razão para ter essa ansiedade, de repente, do nada, pinta um terrível clima de ansiedade e ele vai parar no hospital. Pelo menos pela primeira vez, que isso é muito ansiogênico. A causa não se localiza na maioria dos casos, por isso a psiquiatria considera como se fosse uma doença psíquica. Na psicanálise sempre trabalhou isso como conflitos, mas a psiquiatria ela já considera como uma doença psíquica, porque a pessoa não tem razão para ter aquela crise, mas ela aparece com intensidade. Nós temos outros casos aí de ansiedades que são mais brandas, mais suaves. O ser humano ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser amado. E para ele ser reconhecido e ser amado, ele fica se perguntando o que é que o outro quer de mim. Tem até uma afirmação de Lacan, que o desejo é o desejo do outro. O que é que o outro quer de mim? Eu preciso fazer o que o outro quer. Nessa pergunta, no que é que o outro quer de mim, ele pode imaginar muitas coisas e começa a ficar atormentado por não estar fazendo aquilo que ele acha que o outro quer. Daí a censura que eu disse. Então ele começa a ficar ansioso para dar conta de preencher o espaço que ele acha que o outro espera que ele preencha. Daí começam as manifestações da ansiedade, por exemplo, as psíquicas, como a angústia psicótica, o próprio nome já diz psíquica, ou seja, com poucas manifestações físicas. Já a ansiedade comum, ela vem acompanhada de sintomas corporais, entre os quais os mais frequentes aí são as mãos frias, taquicardias, falta de ar, insônia, inquietação. O sujeito ele não consegue ficar quieto, ele anda para lá e para cá, porque uma das formas de reagir à ansiedade é a movimentação. Por isso essas ansiedades que aparecem em praças públicas, elevadores, o sujeito fica preso e não pode andar na hora que ele está ansioso. Aí o medo de não sair daquela situação, porque ele fica o tempo todo esperando que alguma coisa venha acontecer. Só que esse tipo de ansiedade não tem aquele agente grave, porque aquela coisa que vem acontecer, ela não aparece, Porque é diferente do medo. O medo você localiza do que você tem medo. Já a ansiedade não se localiza. Porque esse agente, na maioria das vezes, ele está agindo oculto. Você não consegue localizar o agente. Para localizar a causa da ansiedade, é preciso a ajuda de um profissional, que poderá, dentro da sua compreensão, além de identificar o agente, claro, desta ansiedade, poderá tratá-lo também. Hoje existem inúmeras técnicas de tratamentos na área da psicoterapia, da psicologia, com resultados magníficos aí no mercado. Sempre digo que remédios não mudam a vida de ninguém. Remédios somente aliviam sintomas. Então não fique somente aliviando seus sintomas, porque isso não irá mudar a sua vida. Procure um profissional,
para que você possa entender o que está passando e tratar isso. Porque cada vez que você consome medicamentos, quando falamos de emocional, você apenas está silenciando esse mal, né? Quando ele acordar, ele voltará em algum momento da sua vida e com manifestações bem mais agravantes. Então vamos cuidar um pouco do nosso interior, dar mais atenção nos nossos obstáculos internos, trabalhar com mais amor e atenção os nossos conflitos, as nossas inibições inconscientes. Vamos observar mais. Às vezes que involuntariamente dizemos sim quando, na verdade, gostaríamos de ter dito não. Vamos evitar aquilo que nos desagrada. Vamos nos poupar daquilo que nos causam mágoas, tristezas. Vamos começar a viver melhor, a nos amar mais. Porque aquele que se ama é aquele que se cuida. E cuide do seu eu interior. O que o outro quer de mim não me importa tanto. Tem que me importar, tem que ser prioridade aquilo que eu quero para mim mesma. Aquilo que me faz melhor. Eu preciso começar a trabalhar esses meus conflitos entre a minha opinião para mim mesma e a opinião do outro. Porque o que vai prevalecer para mim é a minha opinião, aquilo que eu realmente quero, aquilo que eu realmente desejo, aquilo que eu realmente quero fazer. E dar prioridade para o meu eu. O nosso eu interior, ele é fantástico, ele é magnífico e a maioria das vezes deixamos ele desapercebido. Vamos camuflando as sujeiras dentro de nós, os nossos aborrecimentos, as nossas tristezas, os nossos traumas, que às vezes são inúmeros, que geram os nossos próprios conflitos, e nós vamos camuflando isso dentro do nosso interior. E aí quando começa a manifestar isso no nosso organismo, ele vem em forma de ansiedade. Então vamos começar a viver melhor. Vamos começar a amar mais, a nos amar mais. Porque a saúde da mente é a saúde do corpo. Um abraço, fiquem com Deus.